gente, eu nem ouvi vocês chegando. É que o volume do meu fone de ouvido estava muito alto. Bom, como eu já disse num outro vídeo aqui do canal, o volume de um som é medido em decibéis e, dependendo do seu valor, pode causar danos auditivos. Se você não lembra o que eu estou falando, é só clicar aqui e ver o vídeo. E se você não me conhece, meu nome é Sherry, eu sou aluno de doutorado em Física aqui na UFSC e hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante, que é como o som está chegando aos meus ouvidos, que nesse caso é através do fone de ouvido. Na pandemia, muitas pessoas tiveram que se habituar ao home office e ao uso de conferências online. Com isso, o fone de ouvido se tornou uma ferramenta praticamente indispensável no estudo e no trabalho. Com isso, muitas pessoas começaram a pesquisar sobre novos modelos mais confortáveis e com uma qualidade sonora cada vez melhor. Fazendo uma busca na internet, um novo modelo me chamou a atenção, que são os fones de ouvido por condução óssea. Tá, mas o que são fones de ouvido por condução óssea? Como o próprio nome já diz, são fones de ouvido que transmitem o som através dos ossos do seu crânio até o seu ouvido. Eles permitem que você ouça uma música ou um áudio e ainda consiga captar os sons externos, o que é muito vantajoso, porque te permite praticar atividades em ambientes externos, como caminhadas ou passeios de bicicleta, e ainda ouvir o som dos carros, dos pedestres e outros sons à sua volta. Tá, e como funciona essa tecnologia? Antes de eu te explicar, eu tenho que dizer primeiro como funciona o nosso ouvido. O nosso ouvido é dividido em três partes: o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. Em fones de ouvido tradicionais, o som é transmitido através de ondas sonoras que passam pelo ar até chegar no seu ouvido externo, passar pelo canal auditivo e chegar no tímpano. O tímpano é uma membrana que separa o ouvido externo do ouvido médio. O tímpano, ele transforma essas vibrações sonoras em outras vibrações que são passadas pelos ossículos auditivos e finalmente a cóclea. Como a cóclea é preenchida por um líquido, quando ela se mexe, esse líquido também se mexe, estimulando as células ciliadas que tem dentro dela. Essas células ciliadas são as responsáveis por transformar esses estímulos em impulsos nervosos que são levados até o cérebro. Então, para que os fones de ouvido tradicionais funcionem, é preciso que todo esse sistema esteja em pleno funcionamento, para que o som consiga percorrer todo esse caminho do ouvido externo até a cóclea. Já no caso de fones de ouvido por condução óssea, isso não é necessário, pois eles funcionam como se fossem o tímpano. Eles transferem o som em forma de vibrações para os ossos do crânio diretamente à cóclea. Assim, o som não precisa passar pelo ouvido externo e médio para que consigamos ouvir. Isso é muito benéfico para pessoas com danos auditivos, porque a principal causa dos danos auditivos ocorre devido a danos no tímpano. Então, como a condução óssea não precisa do tímpano, essas pessoas podem ouvir claramente os sons novamente se elas tiverem uma cóclea saudável e funcionando normalmente. Além disso, se você não gosta de coisas dentro do seu ouvido ou das suas orelhas tampadas, talvez fones de ouvido por condução óssea sejam bons para você. Você não precisa de algo inserido nos seus canais auditivos para conseguir ouvir os sons. Geralmente, eles são posicionados ao redor das orelhas com os vibradores posicionados sobre as têmporas. Assim, como não tem nada dentro do seu ouvido, você pode ouvir um som ou uma música que você queira e ainda ouvir os ruídos externos. Por isso que eles são tão bons na prática de atividades externas, porque você pode ouvir a sua música, o seu áudio e ainda saber o que está acontecendo à sua volta, evitando vários acidentes. Porém, também tem que falar alguns pontos negativos desse aparelho. O primeiro é que, como os vibradores ficam pressionados sobre as têmporas, certas pessoas podem sentir certo desconforto no uso desse aparelho. Além disso, pessoas que compraram ele reportaram que a sua qualidade sonora ainda não é tão boa quanto a dos fones de ouvido tradicionais. Agora que eu já falei sobre o fone de ouvido, eu vou falar sobre outro fenômeno que decorre da condução óssea. Bom, com certeza você já ouviu a sua voz gravada em algum lugar e se perguntou:
A minha voz realmente soa assim para as outras pessoas? Por que ela é mais aguda no áudio do que eu tô acostumado a ouvir normalmente? Bom, isso ocorre por causa da condução óssea. Quando falamos, as nossas cordas vocais vibram. Assim, o som pode ser criado de duas formas diferentes. A primeira é a forma tradicional, onde o som é transmitido através de ondas sonoras que saem pelo ar que sai da sua boca e chegam até o seu ouvido, assim como qualquer outro som externo. A segunda forma ocorre porque, como as cordas vocais vibram, essa vibração é transmitida até os seus ouvidos através dos ossos do seu crânio. No caso de sons com alta frequência, o seu crânio vai vibrar em segmentos. Consequentemente, os sons de alta frequência se tornam menos acentuados do que os sons em baixa frequência. Logo, a voz que você escuta é mais grave do que a voz do que as outras pessoas escutam, porque elas só vão ouvir através da condução por ar e você vai ter a interferência da condução óssea. Por fim, uma curiosidade muito interessante é de que há rumores de que até Ludwig van Beethoven, o famoso compositor de música clássica, se beneficiou da condução óssea. É sabido que ele sofreu de perdas auditivas severas com o decorrer da idade, porém dizem que ele descobriu que ele conseguiria ouvir os sons do piano segurando com os seus dentes uma haste de metal e apoiando-a numa das extremidades no piano. Isso permitia que o som do instrumento chegasse até seus ouvidos através da condução óssea. E o legal é que podemos fazer esse teste em casa. Você pode pegar uma haste de metal, segurar entre os dentes e apoiá-la em qualquer caixinha de som e você conseguirá perceber os efeitos da condução óssea. Ou mesmo você pode pegar um relógio analógico de pulso e colocar entre os dentes, e você conseguirá ouvir o tic-tac do ponteiro dos segundos. Fantástico, né? Bom, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e apoie as mulheres na ciência.